Irmãos, a cada encontro nosso aqui, nós temos feito orações pelos missionários da igreja. E hoje à noite eu não deixaria de orar pelos missionários da 4ª Igreja Presbiteriana de Garanhuns. Por favor, mais uma vez eu peço aos missionários desta igreja que fiquem de pé e nós vamos orar por vocês. Pronto, agora eu vi quem não veio nem ontem à noite, nem veio hoje de manhã. E é membro da igreja, está fazendo o que sentado? Levante, em nome de Jesus. Você é um missionário, perto ou longe, ou aqueles muito longe. Precisamos corrigir isso. E meu propósito foi levar vocês a entender que se eu sou membro da igreja de Jesus, não tenho outra opção a não ser missionário. Se eu não sou membro da igreja. Uma coisa está atrelada à outra. Oremos. Bondoso e amado Deus, restaura na nossa estrutura interna de fé essa consciência de que somos enviados por Cristo com uma missão enquanto estamos nesse mundo. Nossa missão não é ganhar dinheiro, nossa missão não é construir lugares de adoração, nossa missão não é dar dinheiro para a igreja, que a igreja dê dinheiro para missionários. A nossa missão é sermos instrumentos de Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fazendo a graça de Cristo conhecida, o amor de Deus percebido e visto através das nossas palavras e ações no mundo. E que esta igreja continue a ser uma bênção. Cada membro se sinta incomodado com a palavra de Deus para ser este meio de comunicação entre aqueles que não conhecem ainda a graça, o amor, o perdão e a comunhão que há em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome e o teu Espírito nos fale nesta noite, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Antes de ler o texto da palavra de Deus que eu quero expor para vocês nesta noite, eu quero fazer um preâmbulo de algo que eu já pincelei, falei um pouquinho hoje pela manhã, do que está acontecendo e mais especificamente do nosso tempo, embora que hoje pela manhã eu tenha mostrado aspectos da nossa herança missionária aqui em Garanhuns, na figura do Dr. William Butler, também pastor, e que se tornou um modelo para nós até hoje, do homem que trouxe o presbiterianismo para essa região e andando de trem em cima de uma sela de um cavalo, às vezes de um burro, plantou 42 campos missionários. É impressionante. Mas eu quero falar do momento hoje à noite, do momento em que eu e você vivemos, do momento da tecnologia que chegou em todas as casas. Não tem como, é uma mentalidade. Do momento em que as pessoas estão conectadas, e mesmo aqui na igreja, aquele aparelhinho ainda dá aquele, mesmo em modo silencioso, ele dá aquele sinalzinho e a gente fica dizendo: o que foi? Deixa eu ver aqui. E isso é irreversível. Você vai em qualquer restaurante, você vai ver as pessoas não mais conversando, mas trocando de ideia em cima do celular. É capaz de um mandar um zap para outro e dizer assim: vê aí o menu, do que estarem conversando. E não tem como voltar, essa cultura já está impregnada. Mas também hoje, no momento em que vivemos, o Evangelho tem sido empurrado para o escanteio e para uma vida dizendo que o que você tem em termos de fé não deve ser não deve ser mostrado de forma pública, mas de forma privada. Deixa eu lhe dar um exemplo. Um presbítero da igreja lá de Casa Caiada, ele ocupava um cargo de gerência e
Havia um diretor da empresa multinacional onde ele trabalhava, na empresa de tecnologia de informação, e ele colocava a sua Bíblia em cima do birô. Um belo dia, o diretor chamou esse homem, esse presbítero da igreja, e disse assim: olhe, a sua Bíblia está incomodando as pessoas. Como? E o diretor disse: é porque debaixo de você tem algumas pessoas que não são cristãs e não acreditam na Bíblia. E elas estão dizendo que você está colocando a Bíblia ali para dizer que você só vai indicar para promoção quem aceitar a Bíblia. E o diretor disse: eu gostaria que você tirasse a Bíblia. E aí? Aquele rapaz disse assim: olha, eu posso tirar a Bíblia da minha mesa, mas eu não posso tirar a Bíblia do meu coração. Eu posso tirar a Bíblia enquanto for o horário de trabalho, mas enquanto eu estiver no meu horário de folga, ela vai sair da gaveta e vai para o meu colo. E foi isso que ele disse. Mas nós estamos sendo empurrados para dizer assim: sua fé em Jesus faz parte da sua vida privada e não da sua vida pública. Resultado disso, tem muitos cristãos, e em particular nós presbiterianos, estamos bebendo deste aperto e estamos vivendo como se fôssemos agentes secretos do reino de Deus. Aqui todo mundo sabe que nós somos crentes, mas quando saímos por aquelas portas e vamos para o trabalho, e vamos para a escola, ou vamos para a universidade, poucos, senão somos não reconhecidos como cristãos. Resultado: se você entrar no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, o site da Secretaria Executiva da nossa igreja, que controla as informações também que são mandadas e enviadas pelas igrejas, nós somos 720 mil presbiterianos em todo o Brasil. Em 1959, a Igreja Presbiteriana do Brasil fazia 100 anos e era a maior denominação evangélica neste país. O que aconteceu de 1959 a 2024? O IBGE diz que quando uma população, uma representação de uma comunidade religiosa chega a menos de 0,5% da população, ela não tem mais interferência dentro do contexto nacional. Eles chamam de percentual de seita. Nós saímos da maior denominação evangélica para sermos 0,38% da população brasileira. É triste. Mas por quê? Porque somos uma comunidade calada. Em 1984, 85, não me lembro bem o ano, Dom Evaristo Arnes, ele era o arcebispo de São Paulo, ele estava dando uma entrevista. E foi perguntado para ele por que o cristianismo não impacta de fato o Brasil, porque esse Brasil foi cristianizado, mas é um país que tem tanta corrupção que a gente se pergunta: mas como assim? Como que esse cristianismo não chegou na cultura? Vejam o que esse arcebispo católico disse: olha, de fato o catolicismo errou em não trazer os princípios cristãos para a cultura. Mas existe um segmento cristão neste país que é capaz de mudar esse país. Ele falou isso, não foi eu. É a Igreja Presbiteriana do Brasil.
Mas esta igreja, disse o arcebispo, está dormindo. Boa cultura, bom princípio bíblico, bons seminários, mensagem segura, proclamação da graça de Deus. Em todos os cultos que eu assisto aqui, a pessoa de Cristo está no centro. Todas as vezes que eu vejo aqui, Jesus é falado, a Bíblia é levada a sério, a oração faz parte do culto, reverência faz aqui, mas somos calados. Hoje pela manhã eu falei do exemplo da Assembleia de Deus. Último censo, 20% dos brasileiros se declaram membros de uma igreja da Assembleia de Deus. Sabe quantos são? 40 milhões de brasileiros. É a maior denominação evangélica desse país. Por que você acha que nós somos 720 mil e os assembleanos são 40 milhões? Por que você acha? Pode falar. Não é retórica a minha pergunta. Eu digo isso porque eles falam de Jesus para os outros. Eles dizem para os outros quem é Jesus. E nós queremos que Jesus seja falado para nós, que o pastor pregue para nós. E quando saímos dali, nós não somos capazes de sequer falarmos para os outros quem é Jesus. Mas nós precisamos repensar e orar por um reavivamento evangelístico na nossa igreja. Precisamos disso. Precisamos voltar aos princípios da reforma, de que cristianismo não faz parte da vida privada. Cristianismo faz parte da vida pública, assim como no primeiro século, quando alguém dizia, eu sou cristão, ele estava botando a cabeça a prêmio. Porque naquela época, logo em 30, 40 anos depois que o evangelho começou a se espalhar, a perseguição se tornou tão intensa, que dizer que era cristão ou até amigo de cristão significava colocar em risco a sua segurança. Eu quero ler um texto, irmãos, que é o foco da minha conversa com vocês, de criar dentro da igreja uma cultura de evangelização. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 10. E o capítulo 10 todo é interessante, eu vou deixar aberto no capítulo, eu vou fazer algumas menções de textos anteriores, mas eu quero ler a partir do versículo de número 23. Eu vou situar você e depois eu vou fazer a leitura. Esse texto fala de Cornélio, um oficial romano de alta patente, e que havia ouvido falar das regras do judaísmo, mas ele não conhecia Jesus, e ele recebe a orientação de um anjo para mandar buscar Pedro. E esse anjo, ele só faltou dar o CPF de Pedro. Ele disse, vá buscar um homem que está na cidade de Jope, que está dentro de uma casa de um rapaz chamado Simão. A casa desse cara é na rua direita, que fica na beira do mar. Só faltou dar o CEP, não é não? E o CEP é 57-243-32, pode ir lá, ele está lá. E o nome dele é Pedro, vai buscar. E Deus vem assim. E Cornélio mandou pessoas até lá e Pedro vai. Mas para antes ir, Deus mostrou a Pedro aquele lençol que veio do céu, porque Pedro achava que nunca deveria pregar o evangelho para gentil. Mas Deus disse, vá, e o que Deus considerou limpo, você não considere impuro. Essa é a primeira lição que vamos ver, é que todos são alvos da graça de Deus. Mas vamos ver aqui o detalhe que eu quero trazer para vocês, no versículo 23, Pedro está indo para a casa de Cornélio, ele chega lá. Versículo 23, os soldados enviados pelo comandante Cornélio chegou na casa de Pedro.
Pedro, pois, versículo 23, diz assim: convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com ele. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando ali muitos com ele, muitos reunidos ali. Esse é o texto. Nós encontramos esse homem chamado Cornélio, e se você for para o capítulo 10, versículo 1, logo no primeiro versículo, nós temos algumas informações de quem era Cornélio. E diz que morava em Cesareia um homem chamado Cornélio, e ele era centurião da corte chamada italiana. Esse centurião era um comandante de uma corporação, e aqui tem duas informações interessantes antes de eu expor aquilo que eu quero como aplicação. É que ele era o comandante de uma cidade chamada Cesareia. Dá para imaginar de onde veio esse nome, não dá? Cesareia, cidade de César. Mas por que essa cidade teve o nome de César? Alguém sabe? Bom, Cesareia era uma cidade litorânea, e o imperador costumava passar alguns tempos aí para descansar. Era, digamos assim, a cidade da praia do imperador. E é interessante você notar que este comandante, ele comandava uma corte. Como era o nome da corte? A italiana. Por que é isso? É porque era uma corte diretamente ligada ao comando de Roma na Itália, e que estava responsável pela segurança do imperador. Ou seja, naquela cidade não podia haver uma preocupação com segurança do imperador apenas quando ele ia para lá, mas era algo que precisa estar perene, seguro, durante todo o período, para que quando o imperador assim o quisesse, aquela cidade oferecia a segurança. Então, era algo de uma, digamos assim, de uma postura alta, de alguém que tinha prestígio e tinha a confiança do imperador. Portanto, dá para entender que Cornélio era um homem de destaque dentro do Império Romano e também dentro daquela cidade. Mas o texto continua dizendo que ele era um homem temente a Deus. O que significaria dizer que aquele homem era temente a Deus e não conhecia a graça do Evangelho? É que essa terminologia, temente a Deus, na Bíblia, ela tem um significado diferente do que está na tua cabeça. Os tementes a Deus eram uma classificação que os judeus davam. Deixe-me tentar explicar isso para você. Havia três tipos de pessoas que os judeus imaginavam, pensavam. Aqueles que eram judeus nascidos, os tementes a Deus e os prosélitos, os gentios. Mas o que significa cada coisa? Eu vou lhe explicar. Os judeus eram aqueles que eram nascidos e circuncidados ao 8º dia. Os tementes a Deus eram gentios que já haviam abraçado o judaísmo, mas ainda não haviam sido circuncidados. E os prosélitos aqueles homens que haviam abraçado o judaísmo e já haviam praticado a circuncisão. Então Cornélio estava nesta figura intermediária,
um homem temente a Deus, praticava a religião, ele fazia as práticas do judaísmo, porém não havia sido circuncidado, nem havia ainda ouvido falar de Jesus como o Messias. Eu acho que nós podemos começar aqui a construir os nossos paralelos. Você já percebeu que às vezes nós dizemos para uma pessoa: ah, fulano de tal, ele é um homem bom. Ah, ele é uma boa pessoa. Ah, fulano, fulana, ele é uma pessoa até boa. Olha, ele até parece que é crente. Você já viu isso? Erroneamente eu vejo algumas famílias e alguns rapazes e moças entrando num caminho bastante perigoso, quando escolhem pessoas que não comungam do mesmo compromisso de fé, dizendo: ah, mas ele é um rapaz tão bom, é uma bolsa tão boa, e começa a fazer esse paralelo, essa estrutura de achar que as pessoas, porque praticam algumas coisas que a maioria ou algumas outras não praticam, elas se classificam como uma pessoa que tem um relacionamento adequado com Deus. Grande erro. Ele era um homem piedoso, religioso, temente a Deus com toda a sua casa, que dava esmola e de contínuo orava a Deus. Isso é o que o versículo 2 diz na sua Bíblia. Cornélio era um homem religioso, mas ele não conhecia a Cristo. Se você for ao seu trabalho, à sua escola, e você chegar para uma pessoa que trabalha com você e dizer assim: você conhece Jesus? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim. Sim. Nós temos aqui perto, na cidade de Fazenda Nova, o maior teatro ao ar livre do planeta. O que acontece na Semana Santa? Centenas de ônibus saem do Recife e com certeza devem sair daqui também para assistir o que lá em Fazenda Nova? A Paixão de Cristo. Aí as pessoas vão lá, oram, olham, choram, tal. Aí sai dali e o que acontece? Santa Cruz do Capibaribe. Vamos aproveitar que a gente está em Fazenda Nova, vamos ali em Santa Cruz, vamos em Toritama, e começa a comprar, tal, etc. E quando elas chegam, eles dizem: rapaz, é muito bonito, mas Santa Cruz é bom. Sai de lado. Passou a Semana Santa, passou o feriado, passou o show. Na época que eu trabalhava na Companhia Hidroelétrica do São Francisco, antes de ter assumido o pastorado da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, eu conheci um colega que havia sido meu também colega na universidade de Ciência da Computação. Eu havia pregado o Evangelho para ele, e depois da Semana Santa ele chegou para mim e disse assim: Sérgio, eu assisti um filme na Semana Santa e eu quero ser cristão. Eu comecei a mostrar o Evangelho para ele, ele achou interessante. Eu dei uma Bíblia para ele e disse: lê o Novo Testamento. Ele leu todos os livros do Novo Testamento em 3 meses. Eu disse: e está no momento, meu querido, de você tomar uma decisão séria em relação a Cristo, de dizer para as pessoas que estão perto de você que você é cristão. Ele era noivo, eu também era. E ele resolveu contar para a noiva de que ele desejava firmemente seguir a Jesus. Quando ele contou isso para a noiva tirou a aliança da mão, botou na mão dele e disse assim: escolha, ou você fica com Jesus, ou você fica comigo.
Se você quiser Jesus, a aliança já está na sua mão, você pode ir embora. Se você me quiser, você me devolve a aliança, mas eu sou a número 1. E esse rapaz disse: lamento, Sérgio, eu gosto muito dessa moça. E ele não rompeu o casamento, o noivado dele. Era um homem que conhecia a verdade do Evangelho, mas aquilo não chegou dentro do seu coração. Você vai encontrar talvez muitas pessoas aí que têm essa capa de religiosidade, mas não vivem o Evangelho, não conhecem de fato o que é Cristo na vida, mesmo já tendo o acesso à Bíblia como nós temos. E eu quero conversar com você 4 coisas muito práticas de como a gente trabalha essa verdade do Evangelho. Primeiro, eu quero mostrar a você a nossa responsabilidade, até onde ela vai. O que eu preciso fazer, o que eu sou responsável e o que eu não sou responsável. Você viu aí na Bíblia que nós lemos, o capítulo de número 10, no versículo de número 24, eu quero que você note o que é que Cornélio havia feito para receber Pedro. O texto claramente diz para nós que no dia imediato Pedro entrou em Cesareia, e Cornélio estava esperando por ele. O que que Cornélio havia feito? O que é que está escrito na sua Bíblia? Leia. Ele reuniu o quê? Parentes e amigos. Cornélio não ouviu ou não deixou que a mensagem que ele iria ouvir fosse algo particular para ele. Ele disse: não, eu vou chamar meus amigos e meus parentes. Eu quero falar da primeira coisa que nós temos aqui. O pastor Edson, o pastor João, o pastor Wallace, eles não vão chegar junto dos amigos que você tem, que ele nem conhece. Ele nem sabe, às vezes, aonde é que você vai, com quem você se relaciona, como que você sabe quem é as pessoas, de quem você compra, de quem você vende, aonde você trabalha, aonde você estuda. São relacionamentos seus, e que os pastores e presbíteros da igreja provavelmente não conhecem a grande maioria das pessoas que você conhece e tem como próximas de você, sendo elas não cristãs. Na missiologia, nós chamamos essas pessoas de tipo B. O que é uma pessoa tipo B? É uma pessoa que está aberta a mim, mas eu não sei se ela está aberta ao Evangelho, mas está aberta para mim. Como é que eu posso saber se essa pessoa é um tipo A? E a gente chama tipo A aquela pessoa que está aberta para mim, e a outra pessoa que está aberta para o Evangelho. Deixe-me lhe colocar como isso acontece. Quando eu tive meu acidente de carro lá em Cuiabá, e alguns já ouviram essa história, eu não estava dirigindo, eu estava ao lado do motorista de um presbítero, e fruto daquele, sem carro, sem batida, sem nada na estrada, apenas um buraco, quando caiu o carro virou, por causa do buraco era fundo, e eu tive uma pancada para trás que fraturou uma vértebra, e nessa vértebra eu tive uma lesão medular que me deixou sem o controle do meu tronco para baixo. E eu fui colocado de lado do hospital, depois de cirurgias e demais, ao lado de um homem chamado Paulo Afonso. E toda vez que uma pessoa vinha me visitar, e eu recebia muitas visitas,
as pessoas falavam alguma coisa para o Paulo Afonso, que estava ao meu lado. E eu apenas só conversava um pouco com ele, a dor minha e a dor dele. E ele sabia que eu era cristão. Numa noite, o Paulo Afonso chegou e disse assim: Sérgio, todo mundo que vem aqui me fala de Jesus, mas tem uma coisa muito grande, uma diferença muito grande. É que as pessoas que vêm me falar de Jesus, todas elas estão andando. Mas você, disse ele, você está igual a mim. Me fale de Jesus. Irmãos, eu senti um peso muito grande nas minhas costas naquela noite, porque eu também tinha muitas perguntas para o Senhor Jesus, fruto daquele acidente, das limitações, das dificuldades que eu estava sentindo. Mas eu percebi que o Senhor havia me colocado numa situação em que, naquela realidade do outro, eu era o instrumento. Disse: o que eu vou falar para este homem? E as orientações de Deus foram muito claras. E eu cheguei para aquele homem e disse: Paulo, eu vou começar fazendo uma pergunta. Ele também era da cidade de Cuiabá, um agrônomo que foi medir uma terra, sentiu-se mal, caiu, bateu com a cabeça numa pedra e teve um nível de lesão semelhante ao meu. Eu disse: Paulo, se eu lhe encontrasse em Cuiabá e quisesse falar de Jesus para você, você me ouviria? A resposta dele foi: de jeito nenhum. Então, Paulo, aqui vai a resposta. Esta foi a situação minha e sua, em que Deus disse: somente assim este homem vai parar, e somente assim este outro homem, que sou eu, vai falar de Jesus para você. Nós dois estamos aqui por causa do amor de Deus para com você. E eu vou contar o que ele fez. Quando eu terminei de falar o amor de Deus para aquele homem, ele estava chorando. E eu batizei aquele homem no hospital. Às vezes é difícil a gente falar sobre isso e se ver como instrumento de graça num momento tão difícil. Mas o que Cristo falou para mim é: você sabe o que custou para salvar este homem que está nessa cama, limitado fisicamente? Não custou o meu acidente. Custou a vida do Filho de Deus. Custou o Deus que criou todo o universo se humilhar, ser cuspido e ser abandonado, como nós ouvimos aqui, por um lugar que era meu, que era seu. Portanto, Deus nos usar de qualquer forma é um grande privilégio. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: olha, eu não posso ter por importante a minha própria vida, mas que Cristo veja ou seja visto através de mim. E Cornélio decidiu ser esse instrumento, mesmo um homem que não conhecia plenamente a graça de Deus, mas ele sabia que precisava de alguma coisa espiritual. E Cornélio era tão ignorante acerca das coisas de Deus, que quando Pedro chegou na casa dele, sabe o que ele fez? A gente leu aqui, o que Cornélio fez? Ele se colocou no chão e adorou a Pedro. Veja digamos que assim, ele era sem noção, né? CNS, como a turma diz por aí, ou SN, sem noção nenhuma. Ele vai adorar um homem, e Pedro: levanta, eu sou homem igual a você, pode parar, não é assim. A igreja de Cesareia começa com um homem que decide convidar os seus amigos e parentes.
Segunda coisa que eu quero colocar para você é a gente olhar no versículo de número 27. Quando Pedro entrou ali, quantas pessoas ele encontrou? Muita gente. Isso significa que Cornélio não convidou algumas pessoas apenas. Ele convidou o máximo de pessoas que ele podia. Certa vez eu vi uma mensagem de um pastor que ele dizia: muita gente viria à tua casa para ouvir falar de Jesus, mas não viria a um convite para ir à tua igreja. Qual que é mais fácil? Um amigo do trabalho aceitar um convite para você, seu, de ir para a tua casa, tomar um lanche, ou um amigo do trabalho aceitar um convite teu para vir aqui a esta igreja? Qual mais fácil? Minha casa. E por que a gente não usa isso? Queridos, eu vou falar desse paralelo bíblico tão precioso, porque o Novo Testamento está dentro do segundo momento urbanizador da história da humanidade. O Império Grego e o Império Romano produziu o segundo momento em que as pessoas mais se agruparam em cidades. Para você ter uma ideia, a cidade de Roma foi a primeira cidade na história da humanidade a ter 1 milhão de habitantes. Isso só voltou a acontecer em 1800, com a Revolução Industrial, com Londres. Hoje, nós já temos mais de 600 cidades no planeta, com mais de 1 milhão de habitantes. E já temos as megalópolis, cidades com mais de 10 milhões, já ultrapassam 60 no planeta. Há um movimento de urbanização sem precedentes na história. O Nordeste brasileiro, 74% de todos os moradores estão em uma cidade do Nordeste, pequena, média ou grande, como uma cidade de Garanhuns, que está entre uma das maiores cidades do estado. E segundo as estatísticas da ONU, até o final dessa década, 93% de todos os habitantes do planeta estarão morando em uma cidade do mundo, não sei qual delas, pequena, média ou grande. Você acha que este fator de urbanização tão grande é algo que está escapulindo dos dedos de Deus? Opa, o pessoal está indo para a cidade. Ou você acha que Deus está fazendo isso? Nós cremos na soberania de Deus. Então, esse momento mundial de urbanização, quando pensamos em missões locais, ou para perto, ou para o exterior, se não é uma tribo indígena, é cidade. O seu missionário parceiro lá em Zimbábue, ele não está no meio do mato, está na cidade. E lá não tem luz na cidade, é verdade. Razão pela qual estamos fazendo essa campanha para prover o gerador e que o Evangelho seja mais conhecido de uma forma mais perene. Mas ao mesmo tempo que a cidade nos engloba, essa cidade também nos faz estar perto e ao mesmo tempo relacionalmente desconectados. É o chamado da privacidade urbana, da incógnita urbana. Você está junto numa fila para ter alguma coisa, para comprar um pão. Eu pergunto, quem é a pessoa que está na sua frente? Ela é criminosa? Não sei. É violenta? Não sei. É um fugitivo da polícia? Não sei. É um juiz? Não sei. Não sei quem é. Aqui então está o desafio para nós como cristãos. Vamos aceitar essa incógnita e viver como
pessoas também desconhecidas, que só dentro da igreja eu sou conhecido como cristão, mas lá fora é incógnito, vida privada, vida pública. Ou eu começo a entender que a porta que o Espírito Santo abre para o povo de Deus na cidade é a evangelização através da amizade. Eu tenho absoluta certeza que você tem amigos e amigas que não são cristãos, que não conhecem a Cristo e que estão abertos para você. E que talvez, se você chamasse para ir para a sua casa, seja para tomar um café, seja para participar de um churrasco, ou para bater um papinho com você, com certeza essas pessoas iriam aceitar. Você não sabe se elas estariam abertas para o Evangelho, mas você tem elas abertas para você, e depois eu falo a pergunta: por que que você me chamou aqui? Eu vou te dizer por que que eu estou fazendo isso. E às vezes, irmão, acontece o contrário. Havia um rapaz na mesma companhia hidrelétrica do São Francisco, da Chesf, que o cara era chato. Ele era um bom profissional, mas difícil se relacionar com ele. E eu disse: eu vou ser amigo desse cara. Ele era um programador e eu era analista de sistemas. Eu entrei na sala dele e disse: e aí, como é que está o teu trabalho? Ele olhou para mim assim, estranho, como que diz assim: está me supervisionando? Eu disse: não, é porque eu sou da área de suporte, eu queria saber se você está precisando de alguma coisa tal, e vamos almoçar. Tem um moço junto lá, já podemos almoçar juntos. E aí foi devagar, começamos a almoçar. Um belo dia ele chegou e disse: Sérgio, você iria na minha casa jantar um dia? Eu disse: vou. Disse: Jamile, nós vamos jantar na casa de um amigo lá da Chesf. E fomos. Chegamos na casa dele, os filhos na mesa, a esposa, uma tacinha pequenininha, e ele já estava cheia de alguma coisinha lá que eu não sabia. E ele pegou, tomou. Eu peguei aquele negocinho também e tomei do jeito que ele tomou, meu amigo. Subiu um calor assim. Eita! Depois eu fiquei sabendo que era um tal de Contrô. Subiu aquele calorão assim, acho que a minha orelha deve ter ficado vermelha. Fiquei quieto e ele olhou para mim, botei lá aquela tacinha e disse: o negócio aqui é brabo. Continuamos jantando. Aí ele chegou e disse: você não é crente? Você é crente? Eu disse: sou. E como é que você tomou esse negócio de álcool que eu botei aí na frente? Ele havia botado para saber se eu tomaria. Eu disse: Luiz, tu me convidastes para jantar na tua casa. E quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que era aquilo ali, mas eu assumi que você estava me dando o teu melhor. E eu resolvi provar do teu melhor. E eu percebi que era muito forte para mim. Então eu não quis ficar tomando mais aquilo que você colocou ali. Mas do jeito que você me deu o teu melhor, eu quero dizer que eu também tenho algo melhor para te dar. E ele disse: o que é? E eu expus a verdade do Evangelho para aquele rapaz. Eu dou graças a Deus por esses momentos de que Deus nos presenteia, né, com novos convertidos, fruto do nosso trabalho. Mas você precisa ter coragem para quebrar a barreira e dizer: agora é a hora de chegar e expor o Evangelho. E eles foram uma das pessoas que também eu tive o privilégio de batizar. Irmãos, falta talvez nos crentes presbiterianos uma coisa chamada ousadia, coragem para quebrar a barreira e entender que a mensagem do Evangelho quebra corações, que a mensagem do Evangelho derrete o outro lado, assim como o fogo derrete o gelo, que dá vida
a outra pessoa que não tem, e que ela começa a perceber que a mensagem do Evangelho não é um conjunto de argumentações filosóficas, mas vida, e vida em abundância, traz significado e confronta, e que leva a pessoa a dizer, ou Cristo ou nada. E foi isso que aquele rapaz optou, pelo nada. Eu não sei se a estrutura dele na vida depois chegou a conhecer a Jesus. Mas, irmãos, essa postura de colocar a evangelização como uma prioridade na minha vida e em todos os momentos, entendendo esses momentos abertos que Cornélio utilizou da amizade, não pode ser uma exceção na igreja. E aqui eu estou concluindo. Precisa ser uma cultura da igreja. Ou seja, eu falar de Jesus como um estilo de vida. Nós chamamos isso cultura de evangelização na igreja. Se um amigo trouxer, um irmão da igreja, trouxer um amigo aqui, e esse diz, olha, fulano, esse aqui é meu amigo do trabalho, o que você faz? Qual é a sua primeira fala dessa pessoa? Você diz o quê? Oh, que bom lhe conhecer, seja bem-vindo aqui, e que mais? Deus lhe abençoe, volte sempre. Essa não é a cultura. Sabe qual é a cultura? Na hora que a pessoa apresenta Jesus, a pessoa, olha, é meu amigo do trabalho. Oh, rapaz, que coisa boa. Jesus Cristo entrou na minha vida e mudou. Eu era uma pessoa assim, 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 e Jesus Cristo, quando entrou, fez isso, eu descobri isso bateu na minha família, bateu na minha casa, a minha vida agora está com Jesus, e você precisa conhecer isso. Sabe o que é isso? Cultura de evangelização. O evangelismo borbulha dentro da igreja. Um crente traz um não crente e ele ouve os outros falarem de Jesus com entusiasmo, com alegria, dizendo o que Cristo fez na vida deles. Mas aqui é capaz de a gente falar do time de futebol, é falar do emprego, falar da nossa profissão, falar das nossas coisas, e é capaz dessa pessoa que veio convidada a sair dessa igreja sem ouvir o outro dar uma palavra do que Cristo significa na vida deles. Isso é pecado, irmão. E nós precisamos mudar essa cultura que começa aqui dentro. Lá na igreja de Casa Caiada nós fizemos uma coisa interessante, os crentes não sabiam falar do que Cristo havia feito na sua vida. E nós começamos a ensinar adolescentes a fazerem isso, aos jovens fazerem isso, aos homens do trabalho, essa responsabilidade dos líderes da igreja fazer, treinar a gente para evangelizar no local de trabalho, evangelizar na escola, evangelizar pessoas que eu não conheço, mas começando com essas que a gente conhece, que é tipo B, que estão abertas para mim. A igreja precisa treinar essas pessoas para isso. E a nossa técnica foi a seguinte: escolha na igreja 5 pessoas que você conhece e diga assim: olha, eu estou treinando para contar de Jesus na minha vida, você pode me ouvir? É fácil falar para crente, não é mesmo? Aí o crente ouvia, tá, você entendeu? Entendia. Outro. E depois que ele falasse para 5 pessoas na igreja, ele ia começar a falar para um amigo. Então fazia uma lista de agora 5 amigos dele que ainda não haviam falado de Jesus. Agora ele vai pegar esse, depois eu vou falar esse, Senhor, me dá uma oportunidade para esse. Senhor, me dá uma oportunidade. Começando a orar para falar de Jesus. Vocês já pensaram que segunda-feira essa igreja começar a fazer isso? Se cada irmão aqui começar a orar para falar para 5 amigos sobre o que o Cristo é na minha vida, onde você mora, onde você trabalha, assim como Cornélio não teve nenhuma vergonha nem receio de convidar seus amigos e os seus parentes, olha, vão lá em casa, e a pergunta é, fazer o quê? Cornélio disse, tem uma coisa muito importante que eu quero que vocês ouçam. Provavelmente ele deve ter dito isso. Ou ele abriu o jogo mesmo,
Eu tenho buscado a Deus há muito tempo e vocês sabem. E eu vou ouvir uma mensagem muito importante. Eu não quero ouvir sozinho. Venha ouvir comigo. Precisamos criar essa cultura dentro da igreja. Se nós não vemos isso acontecer, se quando saímos daquela porta o Evangelho não nos marca mais, nós estamos vivendo a cultura do mundo, do privado. Queridos, se o Evangelho não fizer parte do nosso interior, Cristo nunca será visto em nós. Jesus nunca será o número 1, mas será o Deus do domingo, porque a gente vive como crente no domingo, mas a nossa vida de segunda a sábado é igual a um não cristão lá fora. Ninguém sabe quem somos. Precisamos levar o cristianismo de uma forma mais prioritária. E terminando, cuidado com não tenho tempo. Você tem tempo, 24 horas igual a mim. Talvez você não tenha tido prioridade. Quando damos prioridade para alguma coisa, ela ganha tempo. Se você dá prioridade para as coisas do reino de Deus, você vai ter tempo para isso aí. E segunda coisa, buscar a dependência de Deus para falar. Você talvez não saiba muito da Bíblia, mas se é cristão, você sabe o que é que a mensagem da Bíblia através de Jesus fez em você. E você sabe que pode falar do que Cristo fez, se de fato Cristo entrou na tua vida. Eu disse que em cada encontro nosso eu faria um convite para uma tomada de decisão. Ontem à noite eu falei para pessoas que estavam interessadas e que haviam ouvido a voz do Senhor para missões transculturais. Hoje pela manhã eu convidei vocês para se envolverem na obra das missões dentro do nosso contexto, de envolver a nossa realidade, de fazer alguma coisa, gastando a nossa vida e recursos. Hoje eu quero fazer um desafio para missionários urbanos. Missionários que começam a trabalhar na segunda-feira em Garanhuns, na repartição pública, na escola, na universidade, em casa, comprando, vendendo, não importa, é onde você vai, com os seus amigos, com os seus parentes. E como o compromisso com Cristo é algo público e que todos devem ver, assim com todo mundo olhando, de olhos abertos, eu quero convidar você nesta noite a dizer: Senhor Deus, eu vou ser um missionário urbano aqui em Garanhuns. Eu vou falar de Jesus para o meu amigo. O Senhor me dê graça, me dê coragem. Não me deixe ter vergonha de dizer que sou cristão, de botar uma camisa ou levar alguma coisa que diga quem eu sou, de levar minha Bíblia para o trabalho e botar em cima da mesa. E quando alguém me perguntar, sou sim. Quer conhecer alguma coisa? Quer saber algo? Se a mensagem de hoje fez sentido para você, e você deseja fazer parte desses, da quarta igreja, que são missionários urbanos, que quando alguém disser quem é missionário, diz: eu sou. Aonde você está, fique em pé, dizendo diante de Deus, diante da sua igreja: eu vou abraçar essa proposta, pastor. Igreja, olhe para mim. É como se eu estivesse dizendo agora: igreja, olhe para mim. Eu serei missionário. Senhor, me envia amanhã para onde eu estou. Me usa, Senhor. Não fique em pé porque a maioria ficou, porque compromissos diante de Deus são sérios. É melhor não prometer e não fazer do que prometer e deixar de fazer. Deus não se agrada disto. Agora eu fico pensando, se Dr. William Butler impactou essa cidade de Garanhuns, quanto vocês não podem impactar a mesma cidade 100 anos depois.
muito mais do que a quarta igreja já tem feito até agora. Missão que começa quando você sair daquela porta. Leve para casa hoje. Antes de dormir, pare um tempo para orar, para pensar na tua vida. Senhor, como vai ser a semana? Como vai ser minha vida daqui para frente? Vamos orar. Espírito Santo de Deus, vem e refúgia em nós. Faz transbordar a tua graça e o teu perdão. Brilha em nós, Jesus. Que a tua luz seja vista nos nossos amigos, nos nossos parentes. Senhor, abre a nossa boca. Dá-nos coragem e ousadia. Pelo teu Espírito, que o poder do Evangelho multiplique e seja conhecido para a glória de Deus, o nosso Senhor. Pai, agora nós, como povo teu nesta igreja, não queremos ser rotulados de crentes omissos. Senhor, nós queremos ser uma igreja presbiteriana missionária. Queremos que todos os nossos atos sejam missionais, que sustentem a missão, que priorizem a missão, que nos impulsionem para a missão e que nos tornem homens e mulheres, jovens e adultos, prontos para falar de Jesus e, como o apóstolo Paulo ensinou, aproveitar as oportunidades para com que são de fora. Senhor, olhamos para a vida de Cornélio e queremos imitá-la, porque ele foi instrumento para a salvação de muitas pessoas. E nós queremos isto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, Senhor, a tua graça e a tua bênção sobre esta igreja. Assim oramos no teu nome. Amém.